Bora de Qual é da Gig, o podcast em que a gente fala do que rola por trás dos negócios das artes. E fazer dinheiro é uma arte, mas tem muita gente que tem feito arte com dinheiro. Estamos de volta para uma segunda temporada com convidados que vivem o corre das artes. E o corre das marcas e dos negócios. Bate-papo reto, meio ácido e bem sincero. Raro de se ouvir, né? Eu sou a Dani Gurgel e eu sou da música, fotógrafa, diretora, eu sou das artes. Eu sou Alex Greif e eu já entendo um pouquinho de música desde a nossa primeira temporada, mas o que eu manjo mesmo é de negócio. Estamos super bem acompanhados pela galera da Geeks. Para destrinchar esse caos com quem tá dentro dele. Eu sou a Thaís Pacheco e aqui a gente levanta o tapete vermelho para mostrar a poeira que tem debaixo dele. Eu sou o Big Rabelo, a gente vai falar de artes, marcas e como manter a sanidade quando o orçamento é menor que o briefing. Eu sou Maurício Moraes e já te disseram que viver de arte é glamouroso? Pois bem, mentiram. Bora? Bora! Muito bem, galera, quem puxa a cadeira hoje aqui e vai entrar no caos da gig com a gente é o Guilherme Camargo. Ele é CEO da SX Group e também coordena a parte de pós-graduação em Game Business da SPM. O Gui é da indústria dos games, mas ele vive um mundo paralelo e bem imersivo aí na cena do hardcore. Então, bora ver com a gente aí como a indústria da música pode aprender e muito com os games. Beleza? Vem pra gig com a gente. Bora lá? Cara, eu já vou começar na porrada, né? Bora. Você hoje é sócio, né? É líder aí de um dos maiores grupos que trabalha com games e tecnologia no Brasil. E, cara, como a gente tá aqui dentro de um ambiente muito correlacionado à música, à arte, cara, existe oportunidades reais, vamos chamar assim, de ganhos e de grana para um produtor musical, por exemplo, dentro da indústria de games? Se existe, por exemplo, né, cara, quais seriam os caminhos, né? Onde é que a gente conseguiria, por exemplo, desenvolver projetos ou alavancar realmente negócio, olhando para o aspecto realmente de música, Perfeito. e de arte e de games? Porque na hora que a gente olha a indústria de games, é impressionante Tamanho, né? O tamanho, a movimentação bilionária que essa indústria tem, muito maior, por exemplo, do que outros contextos. A exemplo, a própria música, né? A música, ela parece um pré-adolescente perto dos bilhões e bilhões que a indústria de game movimenta. Mas, cara, a gente tem visto no mercado muitas iniciativas, né, de artistas, inclusive, lançando situações dentro de jogos de games, né? Perfeito. Cara, tem mesmo, assim, cara, conta pra gente, né, onde tem negócio, onde tem música, por exemplo, dentro dessa situação de games. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradecer o convite ao Alex, Dani, muito legal participar dessa da primeiro episódio da segunda temporada, né, e eu brinco assim, o game, né, quem joga ou quem consome game também é gente. Compra sabão em pó e volta para presidente. Porque quando você pega o aspecto da indústria de games, no passado era muito voltado para adolescente, né? Hoje a indústria de games ela já ultrapassou a indústria de música e a indústria de entretenimento cinema. Por quê? Hoje a população que afirma jogar jogos digitais é basicamente a população mundial. Então tem desde crianças até idosos que jogam, né? Inclusive é um dado interessante que a gente até levantou para bater esse papo com você. São 184 bilhões de dólares em 2023 e dentro desse valor cabe música somada ao audiovisual, né? Perfeito. Que vergonha! Nossa! E uma coisa interessante é que 50% dessa receita vem de uma plataforma nova, que é o smartphone. Então a indústria de games ela saiu daquele mood de ficar olhando só o hardcore gamer, né? Olhar o performance, para olhar para o mercado de consumos como um todo, né? Eu acho que o Candy Crush, né, um jogo que ilustra bastante um pouco dessa mudança da categoria, onde o jogo casual também começou a fazer parte desse universo. E eu acho que aí abriu muito essa possibilidade para quem quer trabalhar com música dentro de games, né? Porque a gente estava talvez nesses dois extremos, que era as grandes produções, jogos que a gente chama de AAA, jogos hollywoodianos, que tem produções, equipes grandes, que aí se preocupam com os jogos, com a trilha sonora, e jogos mais indies, que era quase o desenvolvedor fazendo com os amigos o próprio jogo, e aí talvez compraste uma trilha branca, sabe? Alguma coisa só para
se situar que tem alguma sinalização de música. Hoje já não. O mercado já exige que você tenha, talvez, essa questão do enredo por completo, desde o storytelling, né, da parte da narrativa, e a música ela faz parte disso. Então hoje quem desenvolve game já busca estúdios ou pessoas competentes com essa competência de criar jogos para esse mundo dos games. E o game como plataforma de mídia, né, o Travis Scott fez um show dentro do Fortnite, que bombou. Sim. Então, eu acho que a gente trabalha com esses dois parâmetros. Um, dentro do game como mídia, que eu acho que podem ter shows, lançamentos dentro dos próprios universos, né, dos jogos. E também essa questão de produzir na cadeia produtiva produções de áudio para os games, tá? Ô Gui, deixa eu aproveitar aqui. Por exemplo, hoje quando a gente pega muitos produtores musicais, né? Os caras têm estúdio dentro de... Você é um caso, né? Você tem o estúdio da sua casa, aí tem a democratização da tecnologia fez com que a gente tivesse plugins e softwares e hardwares à nossa disposição. Perfeito. Não vou minimizar essa história, mas com uma qualidade, pelo menos pro consumidor plebeu normal, falar, cara, o negócio é bom, né? Então, assim, tem lá um produtor musical ou um músico dentro de casa ali, produzindo, às vezes, uma trilha, né? Com uma quantidade mínima de equipamentos, né? Para esse cara que está lá na casa dele, né? Dentro do quarto dele, vamos tentar teatralizar dessa forma. Cara, qual que é o caminho que esse cara precisa seguir, por exemplo, para conseguir entrar em contato com a indústria de game? A gente vai comentar isso daqui a pouco, né? Você lançou o Xbox no Brasil, você foi um puta executivo da Microsoft dentro desse contexto. Como esse produtor musical, esse músico que está ali trabalhando bem com tecnologia, ele conseguiria quebrar esse contato assim? É tipo, vou pegar o telefone e vou ligar lá para a Microsoft ou para aquelas empresas de games e falar assim, olha, eu sou músico, eu quero colocar... Eu não estou falando do Travis Scott, né? Porque eu acho que um cara desse, a própria PlayStation deve ligar e falar assim, temos um projeto aqui. Eu acho que vale a gente contextualizar a Trilha Branca. Eu tava exatamente puxar isso do que você falou, porque a gente tem ouvintes da música que vão falar, ela vai explicar o que é Trilha Branca agora, que saco. Mas a gente tem ouvintes dos negócios, a gente tem ouvintes de vários lugares, assim. E acho que é bacana a gente discutir esse conceito da trilha branca, que é uma trilha que serve que pode ser usada para muitas coisas, que ela é uma trilha que você faz e ela fica lá disponível, que bate com a paralela à imagem royalty free, assim, isso, né? Que perfeito. vai ser usada várias vezes em vários lugares. Você não tem controle também no que ela vai ser usada depois. É isso. Mas eu ia pedir para você levar isso em consideração também, para contar pra gente por que você decidir. Aí você também, do seu ponto de vista, você vai falar do produtor musical, mas e como ele se motiva também a fazer um negócio diferente, porque você não vai pegar uma trilha branca? Ou será que ele devia fazer trilha branca, sabe? Tá, eu dou um exemplo simples, que é o Mario Bros. Tanan, tan, 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 tan. É uma trilha, então é isso. Foi uma coisa muito simples. Essa até eu faço, mas então, eu não fiz. É isso. Então, muitas vezes não é nem a complexidade, talvez seja a exclusividade e o casamento entre... Quando você compra uma trilha branca, você não tem talvez esse cuidado de você, enquanto o personagem, o cenário, ele vai interagindo como, né? Então, acho que esse talvez seja a grande vantagem de você... colocar o game designer junto com o produtor musical. E hoje aqui no Brasil, você tem uma Abra Games, né, que ela consolida talvez os principais estúdios de games aqui no Brasil. E existem muitos eventos, né? Tem a Gamescom Latam acontecendo agora esse ano aqui no Brasil de novo. Tem a GDC que acontece em São Francisco, que são polos onde a grande indústria e a indústria independente dos artistas, de desenvolvedores de games se encontram. Então tem muitos estúdios, né, produtores de música que vão a esses eventos justamente para falar, olha, você tem um jogo, porque obviamente um bom produtor de jogo, né, um bom game designer, talvez ele não tenha competência de música. Então é nesse momento que você tem essas parcerias ou essas contratações de serviço. Então acho que isso já eu não vou falar que está bem consolidado, mas é um bom caminho das pedras para quem quer. E eu acho que o LinkedIn, porque no mínimo você consegue puxar a capivara dos executivos ou dos estúdios que estão produzindo jogos, seja no Brasil, seja no mundo, e você acaba conectando direto com
com os produtores do jogo ou mesmo com os executivos, né? Isso é muito legal, porque o LinkedIn, aliás, uma nossa piada interna de muito tempo é o LinkedIn não é para artistas, e é o inverso, né? Acho que o artista tem que estar lá para estar disponível para a parte do negócio. Não é no LinkedIn que eu vou conseguir que as pessoas ouçam a minha música. Perfeito. Mas é no LinkedIn que eu vou conseguir que as pessoas comprem, licenciem e divulguem. Com certeza, Dani. Acho que você matou a pau, porque é difícil. Eu tenho muitos amigos músicos que demoraram muito tempo para entrar no LinkedIn e eles têm, obviamente, um perfil até mais modesto que talvez no Instagram, de outras redes, né? Mas eu acho que para esse tipo de conexão, pensando em música como negócio para games, acho que o LinkedIn pode ser uma boa entrada, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta de negócio mesmo. E eu sei que eu vou te dar várias opções e a primeira resposta que você vai me dar é, claro que podem ser todas, mas o que é mais comum se um produtor musical vai entrar num game? O que é mais comum? É mais comum ele ser contratado com uma flat fee, que a gente chama, né? Ou tipo, um valor e a cessão total de direitos ali pelo prazo de proteção legal dos direitos autorais. Vai ser, né, um cachê fixo ali, ou tem esquema de royalties dos games, tipo, né, que às vezes você ganha um pouquinho menos, mas você fica ganhando uma porcentagem. Isso acontece, não acontece? Como que costuma ser essa parte? Olha, eu acho que tem esses dois lados que você comentou e tem muita gente que, efetivamente, até para criar portfólio, acaba oferecendo o seu próprio serviço para, né, apostando que aquele jogo possa ter uma exposição e o ganha-ganha, né? Então, não é tão incomum alguém fazer uma associação com algum estúdio, com algum estúdio de games, para falar, olha, eu crio essa trilha de graça, ou com qualquer tipo de win-win, né? Se você ganhar, eu também ganho no risco total, mas para você justamente ganhar essa exposição, né? Mas também é muito comum, né, ser contratado com cachê fixo e você acaba fazendo como uma prestação de serviço, e tem também essa questão dessa coletividade, que eu acho que assim, especialmente quando você vai para o mercado indie de games, que também é muito parecido com o mercado de música, né? Eu acho que é quase unir forças para justamente, olha, se por acaso sobrar R$1, a gente divide proporcional ao esforço de cada um. Então, acho que tem esse caminho também. Ô Gui, eu vou fazer uns 180 graus aqui, que você falou do mercado de música indie, fez um comparativo. Nós estudamos juntos, né? E, putz, eu sempre fui fanzaço do Gui, porque essa figura aqui é um puta baterista e ele tem uma... Você tem uma representatividade, você é muito atuante dentro do gênero hard rock e street rock brasileiro. Você tem uma puta história. Eu te acompanho desde a época da universidade, né? Hardcore, hein? Hardcore. Hardcore. Cara, deixa eu agora trazer a música aqui, total, aqui pro centro da nossa discussão. Cara, você é persistente nessa coisa do hardcore, né? Como é que você analisa esse gênero musical no Brasil, assim? Cara, olhando o passado e o presente. E eu vou dar uma opinião, assim, completamente esdrúxula, né? Eu acho que o Brasil já teve uma época onde, por exemplo, o heavy metal, né? Principalmente depois daquela coisa mais melódica, do Iron Man, Dave Metal... Os caras tiveram um puta ápice, assim, cara, o que deve ter gerado de grana, né? O heavy metal e as suas derivativas. O hardcore, não. Cara, me conta, olhando, né? Porque eu sei que isso tá no teu coração, na tua alma. Me conta um pouco sobre o que você vê desse gênero musical aqui no Brasil. O antes... Porque você faz parte da história, e o agora? Eu acho que essa cultura do do it yourself, faça você mesmo, então ela veio com... né, eram várias pessoas ao redor do Brasil inteiro que gostavam de um estilo musical que não estava nas rádios, né? Era engraçado porque a MTV tinha um programa que era o Lado B, que às vezes passava alguns... Fábio Massari, olha, né? Só. O Fábio Massari, acho que o Kid Vinil, tiveram várias pessoas que trouxeram muito dessa cultura, né, do lado B das músicas, e de alguma maneira, acho que a gente acabou vivenciando isso na faculdade, a gente acabou juntando essas pessoas que gostavam desse mesmo tipo de música, né, um pouco mais barulhento, e aí depois eu fui conhecendo uma coisa um pouco mais rápida, que é até chegar num punk, num hardcore. Na época,
acho que a proposta era muito mais a gente queria se parecer muito com as bandas americanas, né, inglesas, porque era da onde a sonoridade vinha. Então, basicamente, muitas bandas começaram a cantar em inglês, compor em inglês, e aquilo lá era um mercado, aqui no Brasil, era minúsculo, né? E você cantar em inglês, talvez com uma língua não nativa para um americano, o cara vai rejeitar também a sua banda. Então era um negócio muito do it yourself, porque você gostava e ao mesmo tempo era um jeito de você conhecer mais pessoas que pensavam igual a você, porque além da música, é muito mais relacionado à atitude e tudo mais. Na época do Street Bulldogs, né, que eu acabei entrando em 2000, eu tive outras bandas também, o Safari Burgers, o Single Tree. O Street Bulldogs estava meio que numa onda até Stray Edge, que era o hardcore voltado para quem não bebe, não fuma, tinha toda uma certa, né? É nós aí. Éramos nós da faculdade, mas aí começou a juntar um pouco do hardcore melódico, hardcore mais, né, Stray Edge, e aí a gente acabou meio que juntando pessoas ao redor do Brasil, né? E eu acho que dentro do mercado independente, eu acho que como músico, né, eu fiz, sei lá, uns 600, 700 shows com o Street Bulldogs, tocamos em 20 estados brasileiros, 21 estados brasileiros e tocamos lá em 7 países ao redor do mundo. Então, tem coisas que a gente conseguiu, mesmo com essa cultura do, né, não ter o apoio da grande mídia e tudo mais, eu acho que a gente conseguiu galgar vários espaços. E eu vi que, por exemplo, o CPM 22, o Dead Fish, são bandas que também são contemporâneas do street, tem e tiveram, né, participação importante naquela fase e que estão até hoje, né? O CPM já até uma virtude até mais mainstream, e o Dead Fish também já com uma galera ao redor do mundo assim que vai acompanhando. Garage Fuzz, tem muita gente que efetivamente não parou, e eu acho que faz pelo coração e consegue fazer talvez uma remuneração mínima para no mínimo sobreviver da música, né? Eu acho que é um pouco viver da cultura e ter pelo menos talvez um pouco da satisfação versus uma recompensa financeira. Até porque no começo ninguém pensava em merchandise e tudo mais. Hoje, né, o show e o merchandising é o que para as bandas em pé. E era o que nós, independentes, sabemos fazer. Porque ninguém vivia de royalty de venda de música ou de show de estádio e tudo mais. Vivia do quê? Fazer muito show. O Street teve um ano que a gente fez 90 shows em um ano. Para quem trabalhava na Microsoft, era uma coisa um pouco puxada. Pô, então eu quero até aproveitar olha só. Sobreviver de música. Sobreviver de música. É o nosso assunto de agora. Mas, Gui, agora uma curiosidade. Cara, você tem uma puta carreira brilhante no mercado corporativo, né? Saiu da Microsoft, agora você é CEO de um grupo grande, né? De tecnologia. Cara, nunca... Em algum momento já deve ter passado na sua cabeça só viver de música. Teve algum momento na sua carreira justamente, né, nesse equilíbrio entre, vamos pegar no passado a Microsoft, né? Existiu esse momento de você falou, cara, eu vou focar na música, eu vou viver e eu vou mergulhar disso. Chegou a ter essa, vamos chamar, essa angústia de tomar essa decisão? Olha, eu vou falar que não, sabia? Para mim a música é minha paixão. E para mim trabalhar com a minha paixão, talvez eu tivesse que abrir muitas exceções para justamente aquilo se tornar meu ganha-pão, né? E eu tinha um pouco de receio pelo tipo de música que a gente fazia. Se isso fosse virar alguma coisa mais mainstream, talvez tivesse que cantar em português, talvez tivesse que diminuir um pouco a velocidade. Então, teria muitos senões. Então, para mim, né, eu sempre encarei a banda como um hobby extremamente sério. Então, todas as minhas férias eram programadas para shows, todo final de semana. Então, eu sacrifiquei muito do lado social da faculdade. Cara, eu vejo o teu Instagram lá, você com a tua família num show isso. no interior dos Estados Unidos. Era uma banda com o nome de esmalte, sabe? Eu falo, cara... É isso. Então, eu tenho essa... Eu acho que E na minha carreira musical, né, acabou também mais... decolou junto com a Microsoft. Então, naquele momento... E eu não sei se foi explicitamente ou empiricamente, eu percebi que assim, talvez para eu ter um padrão de vida que eu gostaria, e não é que é viver na ostentação, mas a música independente naquela época nunca chegaria a 1/10 do que eu teria como um executivo. E eu aprendi de uma maneira muito no dia a dia mesmo que, se fosse bom não me pagavam. Trabalhar é bom? Não é. Se fosse bom, não pagavam a gente, né? É mais ou menos isso. E a música, para mim, mesmo que não pagasse,
eu estava feliz. Então, porque era uma válvula de escape. E eu acho que eu usei muito... Eu sou faixa preta de karatê, eu usava o karatê e a música como válvula de escape, talvez para o estresse do dia a dia. E eu acho que hoje eu cheguei num equilíbrio que eu consigo, né, todas as minhas férias, eu vou até no Riot Fest agora em setembro em Chicago, eu comprei o ingresso sem saber o line-up e agora eu fiquei tão feliz, eu fiquei uma semana já feliz de saber as bandas que vão tocar, né? E geralmente às vezes eu consigo levar minha família inteira, ou às vezes eu vou sozinho, eu vou com a minha esposa, mas eu acho que eu nunca tive essa visão que poderia virar minha principal fonte de renda. Entendo. Para você não precisar mudar a arte que você estava fazendo. Eu acho que é um pouco sobre isso. Que realmente isso. É muito difícil viver de música sem fazer um paralelo Ou, de repente, você vai produzir uma trilha de game e a trilha de game não é o seu trabalho autoral. Você pode ser brilhante naquilo, pode ser uma trilha de game que você vai passar o resto da sua vida com aquilo maravilhoso no seu portfônio. Talvez não seja o seu projeto autoral. Isso, perfeito. Entendi o raciocínio. Então, tem um pouco disso. E talvez eu também, obviamente, eu era baterista, né? Eu não tinha também, talvez, essa visão mais, né, de produção musical. Eu tinha mais a competência dos ritmos. Isso também acho que, pensando talvez em carreira, e aí conforme você vai crescendo, eu vejo essa disputa dos royalties entre os autores das músicas. As bandas independentes com as quais eu participei, todo mundo tinha royalty igual. Todo mundo ganhava igual, e eu sei que quanto mais você vai subindo nessa escala, mais difícil fica você manter essa postura, né? Que é o que o Fugazi, que era uma banda referência para mim como vida, né? E eles falavam que eles eram 4, eles colocavam o preço do ingresso em X dólares, era $5, eles vendiam um CD por $12 e não faziam merchandising, porque eles não queriam ganhar em cima do público. A gente tinha muito talvez essa visão de que era isso, era tentar democratizar o independente, né? E não daria para viver de música nesse cenário aqui no Brasil. Deixa eu puxar a gente para um assunto que tá na boca de todo mundo. Ao mesmo tempo que a gente não aguenta mais, a gente não resolveu esse assunto ainda, e a gente não vai resolver por muito tempo, mas eu quero perguntar como é que ele é para você, que é a inteligência artificial. E aí, o nosso dia a dia vendo a inteligência artificial na música e observando também o que as pessoas estão falando sobre isso hoje, acho que tem o tecnofóbico e o tecnófilo. Perfeito. Então tem o inteligência artificial vai acabar com os nossos empregos. E tem o inteligência artificial resolveu tudo, vou demitir todo mundo. Né? Acho que tem os dois extremos. E tem uma zona de degradê gigantesca que acho que cada um está num lugar ali. Com certeza. E entendendo o que é ferramenta, o que não é ferramenta. Por exemplo, aqui no estúdio, eu dificilmente consigo usar uma inteligência artificial na parte de gerar uma música, por exemplo, porque ela ainda é muito rudimentar. Mas eu consigo usar uma inteligência artificial de assistente, por exemplo, sei lá, quero tirar aquela linha de baixo e ela tá... Aí tem uma inteligência artificial que tira e não sei... Eu não vou usar aquilo num disco. Perfeito. Mas eu vou usar aquilo de assistente. Eu queria saber nos games como é que é isso, no desenvolvimento de vocês e... mais especificamente, até para puxar a sardinha sempre, na hora de botar música no game. Já tem música sendo gerada por inteligência artificial para games? Vocês estão fazendo isso? Você está vendo alguém fazer isso? Olha, no geral, eu acho que esses dois polos, né, que você citou muito bem, Dani, é o que eu mais vejo, né? O aversão e o que está achando que vai substituir. Eu vou parafrasear um amigo meu, eu estava tendo uma discussão com ele há 2 ou 3 semanas atrás. Ele é o Magu, é um artista plástico, né, desenhista, fez um monte de capa de disco. E ele falou assim que quando o Photoshop foi lançado, ele foi o primeiro a falar, não quero, não sei das quantas, pelo amor de Deus, né? E renegou. E ele falou assim, eu perdi muita oportunidade de trabalho porque eu acabei me posicionando muito contra. Quando veio a inteligência artificial, ele falou assim, quer saber, eu vou abraçar isso para entender o que eu posso, né, usufruir, e é isso, não vai substituir, mas ele vai, de alguma maneira, talvez te ajudar ou auxiliar. Na música e com os games, acho que é a mesma coisa, você consegue gerar alguma coisa para talvez um jogo, como se fosse uma trilha branca, talvez você consiga ter essa mesma funcionalidade, mas eu acho que assim, eu vejo muito essa questão da inteligência artificial na música como um todo, que é uma coisa ainda mais, não vou falar que é robotizada, mas para um produto, ela pode resolver. E eu acho que cada vez mais a gente precisa usar a inteligência artificial para as nossas emergências ou, né, até para testes de dia a dia, porque quanto mais a gente ficar afastado dessa tecnologia, que veio para ficar, não tem como não
como deixar como numa porta trancada. Porque se você não usar, alguém vai usar, vai aprender mais rápido, vai conduzir, né, talvez o interesse dele para uma solução mais rápida, e muitas vezes é isso, o ótimo é inimigo do bom. Nem todo mundo precisa de uma trilha ótima, às vezes é mais para ser uma coisa mais secundária, e acho que isso pode ajudar, né, em qualquer aspecto de tecnologia, música e inteligência artificial, tá? Então acho que conheçam, usem, mas não vai, acho que a visão, eu falo assim, é legal, você cria uma música, toca ao vivo. E eu acho que essa é a minha frustração quando eu vejo esses festivais grandes, que é tudo pré-gravado, ninguém tá tocando mais ao vivo. E aí você vê, né, o Paul McCartney com 83 anos, sem nada. É isso aí. Pô, o Gil agora? O Gil. Cara, eu Então, chorei. Eu falei, cara, é isso. Mas não, isso aí não é nem inteligência artificial, né? Já não, então, no mas é começo. isso. Você vê que assim, talvez, e assim, existe mercado para música, né? Fora dos estúdios, que é no palco. Quem só, sabe, talvez assim, tem pessoas que gostam de escutar os playbacks, mas assim, poxa, perde o impacto, né? E eu acho que tudo que é muito sincado, eu acho que perde um pouco da naturalidade da própria música, do próprio. Então assim, por isso que eu gosto, né, de usar tecnologia, tem que usar, mas quem sabe faz ao vivo. Então, se você gosta de música, você provavelmente vai gostar de ver. Eu li um livro agora recente, é bem louco esse livro, depois do cogumelo ao fim do mundo, um negócio assim. Tem coisas muito interessantes no livro, mas uma delas era a necessidade de nós termos impurezas para evoluirmos dentro de todos os sistemas econômicos. Eu acho que isso vale para a nossa vida, né? Com certeza. Essa impureza é necessária, não só para a sobrevivência, mas para que você tenha também uma evolução criativa, né? Uma pauta que não é tão estratificada e robótica que nem está dizendo. Com certeza. Eu tô achando muito divertido esse papo, porque uma hora a gente fala de games, outra hora a gente fala de música, mas o tempo todo a gente tá falando das duas coisas, né? Perfeito. Que eu acho que essa que é a graça, conectar uma coisa na outra. E eu queria saber de você, porque você tá no dia a dia da indústria dos games, mas você também tem o dia a dia da indústria musical. Mas a indústria dos games está muito na frente de negócio, talvez, de organização, talvez, não sei, você que vai me dizer, porque eu tenho uma visão de fora da indústria dos games, eu tenho a visão de dentro da indústria musical. Mas a indústria dos games parece muito mais organizada, muito maior também, né? Não só em dinheiro, como em quantidade de gente trabalhando, em quantidade de gente que consegue trabalhar e não faz aquilo só de hobby também. Então, eu queria saber, na sua opinião, conhecendo bem as duas indústrias, o que a indústria musical pode aprender com a indústria dos games? Olha, eu acho que a indústria dos games, ela cresceu muito, porque ela sempre foi um pouco apartada do restante. Do ponto de vista midiático, era mais fácil você ver um filme virar um game no passado, e hoje é o contrário. Porque eu acho que o game, como espaço de mercado, ele aprendeu a viver nas arestas, porque nem sempre ele tinha, talvez, a mesma popularidade de um cinema, um glamour de uma música, né? Então, quem que é o Michael Jackson do mundo dos games? É diferente, é outro tipo de negócio, né? E eu acho que isso acabou criando talvez quase uma estratégia de guerrilha, onde a indústria dos games acabou meio que avançando muito menos como o artista e sim como a empresa, o estúdio, né, a franquia. Então a franquia que é o grande sucesso, né? Não é o artista propriamente dito, é a franquia do Gears of War, The Last of Us, né? Last of Será Us que você também... tira o ego do... Olha, eu acho que talvez minimize um pouco da questão do ego, né? E eu acho que é mais um trabalho mais colaborativo. Um estúdio de games, são muitas pessoas trabalhando, cada um dentro de uma competência para fazer aquela coisa acontecer. E eu acho que os games, né, como plataforma de mídia, e mesmo a questão da gamificação, que eu acho que é isso. Por que você acaba interagindo? Diferente de outras mídias, o game requer que você tenha um poder de decisão. Então, né, você vai jogar o The Last of Us, você pode assistir o The Last of Us, você vai assistir a visão do diretor relacionado ao que ele quer mostrar, como ele quer mostrar. Quando você joga, você tem o poder de ir para frente, para trás, matar, correr, que é o que o game designer limitou para você fazer. Mas você é o ator principal desse momento de entretenimento. Então, não tem como falar que o game não é mais... Ele permite você ser mais...
participativo desse contexto como um todo. E eu acho que tudo isso que a gente aprende com os games, do storytelling, da questão de você ter essa sensação de vitória, conhecer por que você perdeu, eu acho que esses elementos hoje, trazendo para o mundo dos negócios, ele é fundamental. Então, hoje você vê gamificação em programa de supermercado, em rede na própria indústria da música, né? E como os artistas hoje acabam criando essa clusterização para conhecer melhor os fãs, quem são os top fãs, para conhecer o meet and greet. Então, são formas de você, né, trazer os elementos de games para contextos não divertidos, mas eu acho que a indústria de games também carrega um pouco desse badge de que ajudou bastante no mercado. E a gamificação é exatamente o que a gente estava batendo papo antes de entrar, né? E que eu queria perguntar para você, porque a gente está num momento que tudo tem que ser gamificado. A gamificação é, assim, acho que a palavra do momento, talvez antes de inteligência artificial, Verdade. Né? Tem que botar gamificação, todo profissional de marketing, desculpa, Alex. Mas é aquela coisa, né? Tem que ter gamificação, porque vamos gamificar isso aqui, vamos gamificar isso aqui. E começa a gerar, eu vejo do ponto de vista da indústria musical, uma gamificação que fica um pouco quase doentia, assim, Perfeito. Né? Então, o Spotify for Artists, não só o Spotify, né? Mas os for artists, o Spotify, o YouTube, Apple Music, o Deezer, todos eles criam um game para você lançar uma faixa. Então você vai lá, você vai fazer um pitch, você vai colocar a tag, e aí ele vai falar, aquele outro artista tá indo melhor que você. Hahaha. Se liga, isso. Aquele outro artista é seu concorrente. Não, gente, aquele outro artista é meu amigo. Para com isso. E aí ele vai colocando ali você no placar. Olha lá, não sei quem, tem 30 mil plays aqui nessa música Discord, e você tem Discord. 29. Aí você começa a ficar com raiva do outro artista. Aí você tem que, se você não tem essa consciência, você fica com raiva do outro artista. Mas você fala, não, pera. Aí ele vai falar assim, então, aquele outro artista ali, ó, tá com 100 mil. Então fica um baixo astral generalizado. E eu não tô nem falando de rede social, né? Eu tô falando do backstage ali de lançar uma música na plataforma de streaming, por exemplo. Já dá esse baixo astral. Aí quando você joga o artista na rede social, que aí você começa a ter que fazer piadinha para divulgar show, e aí a piadinha do outro faz mais sucesso do que a sua, e vira tudo um game entre os artistas. Eu queria saber de você, que conecta as duas áreas, como é que a gente... O que a gente pode fazer para isso? Como é que a gente conecta uma coisa na outra? Socorro! A minha pergunta para você, na verdade, é socorro! Eu vou falar que a gamificação, ela é um meio, né? Todo mundo fala, vamos resolver com a gamificação, mas ela é um meio, né? E a gamificação, qual que é o grande objetivo? Ela vai resolver um problema de negócio e vai trabalhar muito essa questão do engajamento, da recorrência. Não necessariamente, eu acho que assim, as plataformas... Spotify, por exemplo, talvez estejam usando a parte do ranqueamento como uma das principais formas de gamificação, o que eu acho que é incorreto, porque a gamificação, ela tende a fazer o quê? Ela quer trazer mais pessoas para cada vez mais o engajamento ser menos por conta do prêmio e mais pela ação comunitária. Eu quero pertencer a esse universo, né? Como que eu faço para fazer parte disso? Tudo bem, posso consumir, posso ganhar, mas eu acho que quando você pensa apenas, né, com o campeonato de... Vamos fazer o rally de vendas, né? Você vai premiar só os melhores? Beleza, talvez vai ser o cara de São Paulo que vende aqui na Zona Sul, Zona Oeste. Você vai fazer... Tem que clusterizar. Eu acho que a gamificação também tem um pouco desse negócio de você conhecer para quem você vai fazer todo esse repertório de melhorias. Então, clusterizar o artista, se ele é um independente, talvez é muito mais um modo colaborativo, não é colocar um contra o outro, mas talvez é como que essa categoria consegue subir mais do que a outra. Porque essa é uma forma de gamificar o ganha-ganha do ponto de vista, né, geral. Quando você vai para um ranqueamento tentando minimizar ou hostilizar o outro, eu acho que já está errado, né? Eu acho que aí acaba virando uma coisa muito mais promocional do que uma questão mais do engajamento, uma questão mais coletiva. Ô Gui, a gente está chegando quase no fim, eu tenho mais duas perguntas para você. Acho que a primeira que a gente adora aqui. A nossa clássica. Cara, já deve ter dado ruim em algum momento, né? Tipo, você já deve ter feito, ainda mais você, né, que tem toda essa esquizofrenia entre a indústria da música, a indústria do game, tecnologia. Cara, já teve algum projeto seu que deu muito ruim? Que eu falo, cara, que merda, deu muito, muito ruim.
Porém, você acabou dentro, vamos chamar assim, dessa situação talvez um pouco desgracenta, assim, você trouxe aprendizados. Você poderia dizer pra gente se alguma coisa já deu muito, muito ruim e o que você aprendeu disso? Puta, eu vou falar que eu tenho talvez poucas experiências que deram muito ruim, mas uma coisa que eu acho que foi ao longo da vida, eu acho que é essa questão da conexão com as pessoas. Então, independente se foi na música, se foi no trabalho, eu acho que muitas vezes é o perfil mais meu de dar um pouco mais de pista para as pessoas que você tem um pouco mais de olho no olho. E muitas vezes você dá pista para a pessoa errada. Então você acaba tomando, né, aqueles inverts que a vida te dá, que você começa a ficar com a casca um pouco mais grossa para quando você, né, receber uma outra, né, talvez tiver a mesma interação com uma outra pessoa, você também começa talvez a se fechar um pouco mais, porque uma coisa que também eu trago muito da música, e eu acho que eu cresci nesse universo que a gente mandava carta, depois e-mail, marcava show. Muitas vezes é conhecer o contratante no evento. Era uma questão de confiança. E é engraçado que hoje, todos os meus amigos da música, nós temos, por mais que você fica 30 anos, vem a pessoa, você encontra num show, parece que faz um dia que você não interagiu com essa pessoa. Mas essa confiança de você chegar no lugar, o cara tá na rodoviária, no aeroporto, te pegar, eu acho que eu trouxe isso muito pro trabalho. E eu acabei muitas vezes me ferrando, porque eu dei mais pista, porque achei que talvez o DNA fosse o DNA do músico independente, que está na mesma briga para justamente fazer coisa maior. E aí quando você entra no mundo dos negócios, é isso, né? Você acaba, talvez, muitas vezes errando a mão. E aí como nós, como gestores, muitas vezes acabamos, né? Até para uma questão de você crescer a tua empresa, você acaba dando mais poder para algumas pessoas que você tem uma afinidade pessoal, profissional, e não necessariamente essa pessoa está no mesmo grau de honestidade, talvez seja uma palavra pesada, mas eu acho que é um pouco disso também. Entendi. E Gui, para a gente terminar aqui, qual seria, vamos chamar assim, dicas práticas ou direcionamentos para quem quer trabalhar com games, assim, né? Então, agora vamos passar um recado para aquela galera, sei lá, que está ali, né? Universitários ou quem quer fazer um shift de carreira, tá vendo games como realmente uma oportunidade mercadológica, assim, cara, dá algumas dicas. Quais seriam as dicas, os direcionamentos que você daria? Vou dar uma dica jabá, porque eu sou coordenador da pós-graduação da SPM, de um curso chamado Game Business, Jogos como Negócio. Então, e foi engraçado, porque eu acabei entrando na SPM muito porque eu fui convidado por um professor em 2012 para criar um curso de atualização, que eram 8 encontros, para falar sobre o mercado brasileiro. E não existia um dado de mercado no Brasil recorrente. Aí eu criei a Pesquisa Game Brasil. E eu comecei a desenvolver junto com a SX Group e tudo mais. Hoje está dentro de uma empresa chamada Go Gamers do nosso grupo. E eu comecei a me envolver com esse universo acadêmico, trazendo muito essa questão da visão de quem faz o mercado acontecer e também para quem quer aprender. Então, o curso de pós hoje, a gente está indo para a quarta turma, né? A gente montou há 2 anos atrás e eu coordeno essa turma que, assim, a grade de professores, tem professor da Ubisoft, tem professor que participou da Riot, tem professor do Google, tem um monte de gente interessante, gente da Microsoft, também de Xbox, e é uma forma da gente trabalhar o game não como paixão, porque eu falo, nem todo bom jogador de futebol é um bom treinador de futebol, sim, certo? Nem todo bom jogador de game vai ser um bom executivo, né? Eu tive a sorte de separar muito bem a minha vida gamer, que eu sou um cara muito mais casual. Hoje eu tenho 2 filhos que jogam pra cacete, eles é quase um laboratório vivo, mas eu acho que eu sempre consegui separar muito bem. Então, às vezes você toma decisões que não são tão favoráveis ao consumidor, porque é isso, é o business, né? Então, quando você tá meio que na paixão, não, porque eu não quero mudar o meu jogo, porque ele é o jogo do... Não, você tem que... Para quem que você quer vender esse negócio, né? Então, eu acho que essa pós-graduação, ela abre o caminho para você expandir essa mente, de trabalhar com formas de gamificação. Então, tem gente de RH trabalhando para como que eu faço para engajar as pessoas da minha empresa, como é que eu faço para contratar pessoas dentro de uma geração que já vem com esse game embedded na vida, né? Gestão de pessoas, gestão de projetos e, obviamente, essa questão. Tem um jogo, como que eu faço para divulgar? Então, é um curso de 1 ano e 2 meses e está sendo bem divertido do ponto de vista mercadológico mesmo, porque a gente juntou uma tropa de elite do mundo dos games e está vindo um bom feedback. Formou uma primeira turma agora e gente que já está empregada.
no segmento de games também, porque acho que o networking hoje é fundamental e quando você tem um pouco mais de capacidade dentro do lado acadêmico, mesmo de experiência, é mais fácil a sua carreira decolar. Cara, putz, Gui, uma puta masterclass. Eu acho que é raro a gente encontrar, né, um entrevistado que a gente consiga fazer uma ponte tão latente entre, cara, mundo corporativo, business e música. É muito legal. A gente normalmente entrevista um ou outro. Um ou outro, né? Muito Mas, legal cara, você tá bem no meio ali, né? Então, quero agradecer muito, né, a sua participação. Cara, o papo foi realmente uma puta aula magna aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, Alex. Obrigado, Obrigada, Dani. Gui. Valeu demais o espaço mesmo. Vambora. Hardcore. Pra sempre.